Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal da nossa Semana Misteriosa. Estamos com vídeo todos os dias dessa semana. Então já ativa as notificações aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Espero vocês aqui todos os dias. Playlist completa do Quinta com todos os casos que eu já contei aqui no canal vai estar aqui na descrição para vocês. Então vão lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast para ouvir quando e onde quiser. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra de casos que eu só posto lá. Então me sigam. E agora bora começar o caso de hoje. Michael Taylor nasceu no dia 21 de setembro de 1944 em Ossett, uma pequena cidade comercial localizada em West Yorkshire, Inglaterra. Na década de 70, o país enfrentava incertezas, principalmente econômicas. O governo oscilava entre direita e esquerda e havia uma dificuldade em adaptar-se a uma era pós-industrial. A inflação subia e logo o país entraria em recessão, ou seja, haveria uma queda de produção, levando a um aumento de desemprego, uma diminuição de renda das famílias, dentre outras consequências negativas quando se fala em dinheiro e na economia do país. A cidade de Ossett, em particular, estava localizada em meio a regiões produtoras. A noroeste ficavam minas de carvão e ao sudeste fábricas de lã. Inclusive, a cidade faz parte do que é conhecido como Distrito de Lã Pesada. Mesmo anteriormente sendo um local próspero, com a crise dos anos 70, o futuro dos seus moradores também passou a ser incerto. Em 1974, Michael era casado com a Christine Taylor. Juntos, eles tiveram 5 filhos meninos. Quem os conhecia descrevia que todos da família eram gentis e amorosos. A família também tinha um cachorro. O Michael, inclusive, era descrito da mesma maneira, como um marido e pai muito gentil e amoroso. Alguns anos antes, o Michael teria sofrido uma grave lesão nas costas, que o deixou com dores crônicas na região e ele acabou perdendo o emprego devido a essas dores. Infelizmente, devido ao período de crise pelo qual a Inglaterra estava passando, a recessão econômica praticamente eliminou novas oportunidades de emprego. Então, como o Michael era o provedor da família, o fato dele não estar conseguindo encontrar um trabalho e a pressão que ele sentia em precisar suprir a todos financeiramente, fez com que ele começasse a sofrer com crises intermitentes de depressão. Com isso, o Michael e a Christine acabaram se isolando socialmente para tentar lidar com esses problemas que eles estavam enfrentando. Uma amiga do casal percebeu essa movimentação deles e se preocupou. Seu nome era Barbara Wardman e aí ela resolveu ligar para a família para saber como eles estavam e para aproveitar e convidar eles para um evento social que ela estava organizando. A sua ideia era tentar inseri-los novamente em alguns eventos sociais para que eles não desanimassem e não se isolassem tanto. A Bárbara recentemente tinha se envolvido com um grupo local cristão que se reunia para orar. O grupo se chamava Christian Fellowship Group of Ossett, só que ele fazia parte de um movimento maior chamado Cristianismo Carismático. Esse grupo pertencia à igreja de St. Thomas, que não ficava na cidade em que eles moravam, ficava em outro bairro chamado Galber, na cidade de Barnsley, South Yorkshire, que fica a mais ou menos 20 km de distância. O movimento inclui cristãos que acreditam que os carismas ou manifestações do Espírito Santo, como profecias, milagres, glossolalia, que seria falar em outras línguas e idiomas, estão disponíveis para os cristãos e podem ser vivenciados e praticados nos dias atuais por esses cristãos. O Michael e a Christine não eram pessoas religiosas, eles não tinham o costume de frequentar a igreja cristã e nem eram adeptos a qualquer outra religião, então o convite da amiga deles, da Bárbara, para se juntar a um grupo não pareceu muito tentador e até assustou eles um pouco. Mesmo assim, eles decidiram dar uma chance e mais tarde, na mesma semana, foram à sua primeira reunião com o grupo. Como eles nunca tinham frequentado nada parecido, eles achavam que iriam encontrar pessoas excêntricas e até mesmo presunçosas, mas se surpreenderam ao verem que aquele grupo era bem amigável e composto por pessoas comuns, assim como eles. Quem liderava a congregação e pregava de maneira leiga era uma jovem de 22 anos chamada Marie Robinson. O Michael e a Christine se sentiram tão confortáveis e acolhidos naquele ambiente que no mesmo dia eles se converteram ao cristianismo. O Michael parecia ter um interesse especial nas palavras da Marie, ele se esforçava para passar o maior tempo que ele pudesse com ela, indo em todas as reuniões que o grupo fazia. Logo depois, ele começou a ir em algumas reuniões em que os membros do grupo eram exorcizados pelo que eles chamavam de o poder de Deus. A Marie começou a oferecer reuniões privadas para o Michael, onde eles sentavam um de frente para o outro e faziam um símbolo da cruz repetidas vezes. O objetivo era afastar o que eles acreditavam ser o poder maligno da lua cheia. Essas reuniões muitas vezes duravam mais de 8 horas e eram feitas à noite. Os outros membros do grupo começaram a perceber essa movimentação dos dois e concordaram que o Michael estava apaixonado pela Marie. Isso começou a ser percebido dentro de casa também, porque quando o Michael não estava nas reuniões do grupo ou nas reuniões individuais, ele ficava bastante deprimido. Parecia que ele estava sempre mal-humorado e ele ficava brigando constantemente com a sua família.
Então essa mudança no comportamento do Michael, que antes era um homem muito calmo, muito carinhoso, fez com que as pessoas que o conheciam começassem a se perguntar se essas reuniões, do grupo realmente estavam sendo positivas para ele. Até que o Michael e a Christine foram em um culto produzido pela Marie na cidade vizinha, Horbury, que ficava a mais ou menos 4 quilômetros de Océ. Durante esse culto, a Marie começou a mudar subitamente de comportamento, ficando visivelmente angustiada. Ela começou a tremer e a falar em uma língua estranha, alegando que ela estava possuída pelo Espírito Santo. Nessa ocasião, o Michael e a Christine ainda não tinham conhecimento sobre essa característica do grupo carismático cristão, que é falar em línguas. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando já tinha escurecido, o grupo fez uma nova reunião na casa da família Taylor, mais uma vez sendo liderada pela Marie. Enquanto o culto acontecia, muitos perceberam que o Michael começou a ficar mais ativo. De repente, ele pareceu ser tomado por uma força desconhecida, então ele começou a tremer incontrolavelmente e em seguida passou a gritar palavras estranhas e distorcidas. Ao contrário do que teria acontecido mais cedo naquele dia com a Marie, o comportamento do Michael não gerou um bom sentimento no grupo, na verdade gerou perturbação. Com toda essa movimentação acontecendo, a Mavis Smith, que participava do grupo, começou a chorar sem parar. A Marie ajoelhou-se na frente dela e começou a realizar um exorcismo. Conforme a Marie falava mais alto, a Mavis começou a se contorcer e se mexer cada vez mais, começou a gritar com a Marie, dizendo para ela deixar ela em paz e dizendo que ela a odiava. Quando toda aquela comoção acabou, os membros do grupo foram para suas casas e combinaram que eles fariam uma nova reunião no final de semana. A Christine já tinha percebido esse interesse que o Michael tinha na Marie, porque era uma coisa visível, todo mundo percebia, e ela decidiu confrontar ele na frente de todo mundo na próxima reunião do grupo, porque ela queria saber se ele estava sendo infiel. Então ela começa a confrontar o Michael na frente de todo mundo e a fazer essa pergunta, então tanto ele quanto a Marie negaram que eles estavam tendo um caso, e aí uma outra pessoa do grupo sugeriu que eles tivessem aquela conversa em particular. Mas no caso eles não estavam sugerindo que a Christine e o Michael tivessem essa conversa em particular, mas sim o Michael e a Marie. Então durante essa conversa o Michael falou sobre seus sentimentos e aí ele tentou beijar a Marie, que o afastou. O Michael ficou envergonhado, mas disse que aquela situação era uma vitória para o Senhor. Então os dois voltam para o ambiente que estava todo o grupo, dizendo que os sentimentos que eles tinham um pelo outro sumiu. Então eles disseram, o milagre aconteceu, nós dois superamos nossas paixões. Só que aparentemente nada tinha sido resolvido e essa situação despertou uma fúria repentina no Michael. Descrita como uma influência maligna que pareceu lançar uma sombra sobre ele, segundo os que estavam presentes. Ele relata que ele se enxergou como se ele estivesse em um sonho, que ele se viu nu, em um lugar que não parecia ser desse mundo. Em sua frente estava Marie com o rosto virado, mas também nua. Marie virou lentamente a cabeça para encarar o Michael em seu sonho e no lugar de seus olhos haviam fendas que pareciam olhos de cobra. Posteriormente ele diria que ela tentou esfaqueá-lo com os olhos. Imediatamente ele sentiu um mal tomar conta do seu corpo. A Marie estava olhando para o Michael no mundo real e percebeu que um olhar estranho tomou conta dele. Mais tarde ela diria que esse olhar era do diabo. Esse comportamento furioso do Michael foi destinado a Marie e não a Christine. O Michael começou a atacar a Marie física e verbalmente. Ele gritava em línguas com ela, que gritou em línguas de volta. O Michael precisou ser contido pelos outros membros do grupo para que ele não machucasse a Marie. Ela disse que naquele momento ela percebeu que ele poderia matá-la e que a única coisa que poderia salvá-la naquele momento era o nome de Jesus. Então ela começou a falar o nome de Jesus várias vezes. A Christine também começou a fazer isso e aí o Michael foi se acalmando. A força que o dominava parecia ter saído do seu corpo e logo em seguida ele desmaiou. Quando ele acordou, ele dizia que ele não tinha memória alguma do que tinha acontecido ali. Na próxima reunião do grupo, a Marie resolveu absolver o Michael pelo que ele tinha feito com ela. E mesmo ela fazendo isso, o comportamento dele não passou despercebido pelo grupo, tava todo mundo um pouco assustado, comentando sobre o que tinha acontecido na reunião anterior e eram comentários negativos. Nos dias que se seguiram, o comportamento do Michael ficou ainda mais estranho. Ele ficou errático e parecia se irritar ao ver imagens religiosas, ele também começou a murmurar coisas estranhas para si mesmo. Ele se ajoelhou em frente à sua casa e começou a gritar para os vizinhos sem motivo algum, dizendo que ele tinha visto o diabo. Nesse meio tempo, um dos vizinhos do Michael encontrou com ele na rua e alegou que ele estava em um estado completamente bizarro. O Michael cuspiu no chão e pediu para o vizinho olhar para aquilo como se fosse leite e depois pediu que ele bebesse, pois aquele era o leite da bondade humana. Conforme os dias foram passando, o comportamento dele continuou muito estranho e a Christine estava muito preocupada. Então ela decidiu que eles deveriam buscar ajuda da Irmandade Carismática Cristã. Um dos religiosos teria conversado com um grupo de ministros locais dizendo que o Michael estava sofrendo com a possessão demoníaca e precisaria de um exorcismo. Então, na noite do dia 3 de outubro de 1974, a Christine e o Michael encontraram o reverendo Peter Vincent, da igreja de St. Thomas. O reverendo Vincent era um homem muito respeitado dentro do movimento carismático cristão e dirigia sua própria congregação na igreja.
Nesse primeiro encontro com o Michael, uma das primeiras coisas que o reverendo pediu para que ele fizesse era se confessar. Em pouco tempo conversando com ele, o reverendo percebeu que havia algo de muito errado acontecendo. Na mesma noite, ele realizou um pequeno exorcismo no Michael e convidou ele e a Christine para irem até sua casa alguns dias depois. Só que depois desse pequeno exorcismo, o casal parecia emocionalmente esgotado, então o reverendo os mandou para casa. Ao voltarem para casa, o Michael estava com muito medo de dormir, ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Devido a esse medo, ele pediu para que a esposa não saísse do seu lado e eles fizeram o sinal da cruz repetidas vezes, um sobre o outro naquela noite, tentando afastar qualquer espírito mau que estivesse com eles. No dia 5 de outubro, o Michael comparece a outra reunião da Irmandade. Todos ficaram assustados com o comportamento estranho do Michael naquela noite e disseram que ele deveria ver o reverendo Vincent de novo. O Michael e a Christine foram levados à casa do reverendo, onde foram recebidos por sua esposa Sally, que os acomodou na cozinha. O reverendo pediu ajuda ao ministro metodista de Barnsley, Raymond Smith, querendo uma segunda opinião sobre o que estava acontecendo com o Michael. O Raymond chegou à casa do reverendo acompanhado por sua esposa Margaret. Todos se sentaram à mesa para jantar, mas quando o gato do reverendo entrou na sala, o Michael imediatamente quebrou um prato no chão. Antes que qualquer um pudesse segurá-lo, ele gritou com o gato, agarrou pelas costas e jogou o animal para fora da casa. A cena chocou completamente todos que estavam presentes e o reverendo Vincent teve certeza que o Michael estava possuído por uma força maligna. Naquele momento, ele decidiu que precisaria fazer um exorcismo completo no Michael. Já o ministro Raymond não estava completamente convencido de que o Michael estava possuído, então ele disse que ele achava que primeiro ele precisaria se consultar com um médico antes que eles realizassem o exorcismo completo. Já a Christine não queria que isso acontecesse porque ela queria evitar que o marido tivesse ainda mais sofrimento, então a Sally, a esposa do Vincent, também concordou com isso, que ele deveria ter o mínimo de sofrimento possível. Para Sally, a condição do Michael era real e a culpa disso ter acontecido com ele era da Marie, que teria vendido a alma dele para Satanás em um dos rituais e que, para Sally, eles eram pouco ortodoxos. O pregador leigo metodista Donald James foi chamado para ajudar, então eles levaram o Michael imediatamente para a igreja St. Thomas, e lá ele foi obrigado a deitar na sacristia em cima de almofadas espalhadas pelo chão. Eles acenderam velas e os 3 pregadores se reuniram em volta do Michael vigiado por suas esposas. Eles começaram a expulsar os demônios do corpo do Michael e fizeram isso por cerca de 8 horas. Eles realizaram o rito sagrado do exorcismo, só que o Michael se rebatia. Ele tinha convulsões, tentava arranhar, morder, cuspir, então ele precisou ser amarrado. Eles colocaram um crucifixo em sua boca e ele ficou encharcado de água benta e ele tentava atacar qualquer pessoa que chegasse muito perto dele. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, os 3 padres caíram ao chão exaustos. O reverendo Vincent sentiu que o exorcismo tinha sido um sucesso e que 40 demônios foram expulsos do corpo do Michael. Os demônios representavam coisas como incesto, bestialidade, blasfêmia, heresia e luxúria. Mas ele disse que sabia que 3 demônios não haviam sido expulsos, que eram o da insanidade, da violência e do assassinato. Só que eles estavam cansados demais para continuar o exorcismo naquele momento, então eles mandaram o Michael para casa e combinaram que naquele mesmo dia ele voltaria para que terminassem. Posteriormente, a Margaret Smith, que é a esposa do Raymond, disse que naquele momento ela recebeu um aviso que ela sentia que era um aviso de Deus. O aviso seria que o demônio do assassinato escaparia naquele dia e machucaria a Christine. Por conta desse aviso que ela recebeu em sua mente, ela pediu para que eles terminassem o exorcismo naquele momento, mas os 3 se recusaram. A Christine e o Michael chegaram em casa pouco depois das 9 da manhã, era um domingo, dia 6 de outubro, e os seus filhos tinham ficado naquela noite na casa dos avós. Um dos vizinhos do casal teria visto a Christine logo que eles chegaram em casa e conversado rapidamente com ela. Ela parecia bem angustiada e preocupada, dizendo que ela achava que um dos demônios poderia ter entrado nela. Ela pretendia descansar com o marido e depois ligar para um médico. Pouco depois das 10 horas da manhã, a delegacia de Osset recebe uma ligação. O policial Ian Walker tinha acabado de começar o seu expediente e quando ele atendeu aquele chamado, ele achou que era um tipo de piada. Quem fez a ligação disse ter visto um homem nu andando pelas ruas coberto de tinta da cabeça aos pés. Então o Ian e o seu parceiro imediatamente pegaram a viatura e começaram a procurar por essa pessoa. Então, como era um domingo, era um dia muito tranquilo, as ruas estavam vazias e rapidamente eles encontraram esse homem. Então eles estacionam o carro e os 2 policiais começam a se aproximar daquele homem cuidadosamente. Conforme foram chegando mais perto, eles perceberam que ele não estava coberto de tinta e sim de sangue. Ele se comunicou com a delegacia e informou que aquele homem em sua frente era Michael Taylor. A primeira reação do policial foi procurar por ferimentos no corpo do Michael que explicassem, aquela quantidade enorme de sangue, mas ele não encontrou nenhum, então para ele ali estava claro que o sangue não era do Michael. Olhando fixamente para um ponto que parecia estar muito longe, o Michael disse calmamente: "É o sangue de Satanás, eu matei a minha esposa, sei o que eu fiz." Imediatamente o Michael é enviado para um hospital e o policial Ian vai até a casa dele.
Chegando lá, o seu superior já estava no local, já tinha revistado a casa porque eles tinham recebido mais uma ligação de um dos vizinhos depois de ouvir uma comoção estranha na casa. Vendo a afeição do seu superior, ele sabia que a cena que ele encontrou lá dentro era horrível, mas por curiosidade ele quis entrar para ver. Olhando pela porta da frente, tinha um rastro de sangue que começava pela sala de estar. O corpo da Christine estava no chão e a sala estava toda respingada do seu sangue. O sangue parecia estar cobrindo todo o rosto da Christine, mas quando o Ian se aproximou, ele percebeu que não havia mais rosto. Haviam 2 cavidades profundas onde deveriam estar os olhos da Christine que foram arrancados e estavam jogados na sala. A carne do seu rosto foi arrancada, assim como a sua língua. Além da Christine, o Michael também assassinou o cachorro da família. Ele estrangulou o animal, arrancou seus olhos, desmembrou seu corpo e jogou as partes pela casa. As autoridades concluíram que tudo aquilo tinha acontecido por volta das 9h30 da manhã. Em um ataque de mania, o Michael despiu sua esposa, a estrangulou e arrancou seu rosto. A causa da morte foi asfixia com o próprio sangue e ela teria morrido rapidamente. A cena do crime foi descrita como a pior que qualquer um que estava presente já havia visto. A polícia estava procurando por uma arma do crime no local, procuraram em tudo, mas não encontraram nada, então eles chegaram à conclusão de que o Michael cometeu o crime com as próprias mãos. Ele foi preso no mesmo dia, 6 de outubro de 1974, mas ele só seria julgado em março do ano seguinte. Na delegacia, quando consideraram que o Michael estava são o suficiente para conversar, perguntaram para ele o que tinha acontecido. E ele falou sobre o exorcismo da noite anterior, então ele disse entre aspas: "Foi uma noite longa. Eles dançaram em volta de mim e queimaram a minha cruz porque estava contaminada com o mal. Eles me deixaram na igreja a noite toda. Olhe minhas mãos, eu estava batendo no chão. O poder estava em mim. Eu não conseguia me livrar dele e nem eles. Era tarde demais. Eu fui compelido por uma força em mim para destruir o que estivesse vivo na casa." Em relação ao assassinato, Michael não se lembrava de nada. Ele disse que amava muito sua esposa, mas quando o detetive perguntou como ele se sentia, ele respondeu: "Liberto, eu estou liberto. Está feito. O mal nela foi destruído." Mesmo sem revelar o motivo do crime, o Michael foi acusado do assassinato da Christine e detido no hospital psiquiátrico Broadmoor, em Berkshire, enquanto ele aguardava pelo julgamento. No local, ele passava a maior parte do tempo em silêncio ou dormindo. O caso atraiu muito a atenção da mídia e de curiosos devido à sua natureza violenta e aos exorcismos ocorridos na noite anterior ao crime. O julgamento do Michael começou em março de 1975 e nem a promotoria nem a defensoria negaram que ele tinha questões mentais severas. Ele testemunhou e afirmou que não tinha qualquer memória do assassinato. Ele também disse que amava profundamente sua esposa e esteve sob influência de forças sobrenaturais, suspeitando inclusive que a Christine também estivesse possuída por demônios. O advogado de defesa do Michael, Mr. Ognall, alegou que o grupo do Christian Fellowship era um culto fanático que conseguiu influenciar o Michael, que já tinha suas questões mentais. O advogado disse que eles eram neuróticos, alimentando a neurose de outro neurótico. Eles colocaram a responsabilidade também no rito de exorcismo realizado em Michael. Alegaram que o ritual apenas reforçou o fanatismo religioso que já havia sido instalado no Michael pela Christian Fellowship, influenciando o homem negativamente e o colocando em seu limite. No dia 25 de março de 1975, Michael foi considerado inocente do assassinato de sua esposa devido ao que foi considerado um ataque momentâneo de insanidade. Ele ouviu seu veredito no tribunal da coroa de Leeds. O Philip Gill, o legista do caso, acredita que o Michael não teve intenções violentas ou criminosas no momento em que assassinou sua esposa, ele queria apenas livrá-la do mal que enxergava nela. Após isso, o psiquiatra consultor do grupo de hospitais de Bradford, Dr. Hugo Milne, entrou na cela do Michael na prisão de Leeds. Ao avaliá-lo, o psiquiatra considerou que o Michael estava fora da realidade, inconsciente do que o cercava e não deveria permanecer sob custódia em uma prisão. Depois disso, Michael foi levado novamente ao hospital psiquiátrico Broadmoor, onde o próprio Dr. Hugo Milne o diagnosticou com um ataque esquizofrênico agudo, mas posteriormente o psiquiatra reverteria o próprio diagnóstico. O doutor acreditava que o grupo teria originado a insanidade em Michael e sua fascinação pela Marie teria algum papel nisso também. Na época, o Donald Coggan, arcebispo de Canterbury, teria condenado de maneira veemente a abordagem da Irmandade Fellowship Group, a qual considerou imprudente. O reverendo Peter Vincent, que ajudou no exorcismo do Michael, que aconteceu um dia antes do assassinato, disse que não se arrepende do seu papel nessa história porque ele realmente acreditava que aquele homem estava possuído e precisava do exorcismo. O Michael deveria passar 2 anos no hospital psiquiátrico Broadmoor e depois mais 2 anos em um hospital universitário em Bradford. Depois disso, ele foi liberado e aparentemente curado. O Michael teria voltado a viver em Ossete apresentando comportamentos estranhos e tendo crises depressivas. Nos anos que se seguiram, ele teria tentado tirar a própria vida 4 vezes. O Michael só voltou a ser notícia em julho de 2005 após ser preso por assédio sexual e comportamento inadequado com uma menor de idade.
Enquanto ele era ouvido no tribunal, ele foi informado de que quando ele foi preso, ele disse pra polícia: "É tudo culpa minha", e depois ele teria dito: "Eu vou pra Broadmoor por ter matado minha esposa". O Michael ficou sob custódia por uma semana por conta do seu crime de assédio. Durante esse tempo, ele manifestou os mesmos problemas psiquiátricos observados 30 anos antes. Só que como o crime de 2005 não tinha nada a ver com o crime que ele cometeu em 1975, o juiz considerou que ele tinha pouca tendência a ser um reincidente, o que fez com que ele fosse condenado a 3 anos de serviço comunitário, contanto que ele passasse por tratamento psiquiátrico. E essa é a última informação que eu encontrei sobre ele, então eu não sei o que aconteceu depois disso, se ele ainda está vivo, como ele tá e tudo mais. Então eu quero saber o que vocês acharam desse caso, que é completamente doido. Quero muito saber a opinião de vocês. Então me contem aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. Estamos em Semana Misteriosa. Vídeos todos os dias pra vocês durante uma semana. Então ativa as notificações pra não perder. Se inscreve no canal aqui embaixo também. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais que tem conteúdo extra pra vocês. Então me sigam por lá. E é isso. Eu vejo vocês amanhã.